Reflexão do dia 31 de agosto de 2023, 21ª semana do Tempo Comum, quinta-feira. Santo do dia, São Raimundo Nonato, padroeiro das parturientes, das parteiras e dos obstetras. E São Raimundo Nonato, ele tão querido, por toda a população, um santo muito importante aí no Brasil. Ele nasceu por volta dos anos 1200 e teve a sua realidade de fé, uma conversão muito forte a Cristo Jesus, oferecendo-se no seu sacerdócio a ser um anunciador da paz. Ele que foi evangelizar no norte da África, e quando lá foi perseguido e vendo o sofrimento dos cristãos, ele continuava anunciando e pregando o reino de Deus, mesmo diante das autoridades que o impediam e o ameaçavam, até que foi furado o seu rosto de um lado a outro, transversalmente, e colocado um cadeado em sua boca. Então ele já não podia mais falar, porque sua língua ficava presa no queixo, com esse cadeado. Mas mesmo assim, ele continuou com gestos, anunciando a palavra de Deus e gerando filhos para o Senhor. Então, queremos louvar a Deus por esse santo, São Raimundo Nonato, padroeiro das parturientes, das parteiras e dos obstetras. Saciai-nos de manhã com o vosso amor, Senhor. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. O responsório de hoje está no Salmo 89. Saciai-nos de manhã com o vosso amor. É muito importante que o Salmo fala que 1000 anos é nada. Se 1000 anos fosse um microsegundo, seria ainda hoje. Mas só que 1000 anos diante de Deus não vale nada. Ele compara com ontem, um dia de ontem, que já passou. Então é menos do que zero. Menos do que zero. 1000 anos para Deus, que é e sempre será, sempre estará presente, não é nada. Então já tem 2023 anos que Jesus morreu, e foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou, e que viria a voltar para julgar os vivos e os mortos. Mas o que são 2023 anos? Nada. Nada. Menos do que ontem. Nada. Se eu falar que 2023 anos diante de Deus é um milionésimo de um segundo, eu estaria mentindo, porque para Deus não tem tempo. Deus sempre está presente. E quando Jesus ressuscita, ele ressuscita na sua forma gloriosa. Então ele já não é mais o homem que morreu na cruz e foi sepultado. A ressurreição de Jesus dá-se de forma gloriosa. Então agora, nesse momento, Jesus, além de estar na mansão dos mortos, está conosco, está no Espírito, e se passando assim esses 2023 anos, que é um tempo decorrido na percepção humana meramente. Então Jesus não está demorando voltar, porque a volta do Senhor de forma gloriosa, quando ele voltar, é como se não tivesse passado tempo nenhum entre a morte de Jesus e a sua ressurreição. Então por isso que a igreja tem que estar vigilante, porque esse dia virá. Nós que contamos o tempo cronologicamente, estamos aguardando, mas aguardando no nosso tempo humano, na nossa perspectiva humana. Agora, diante de Deus, é como se ele tivesse descido à mansão dos mortos, já ressuscitou, e ali já aconteceria o julgamento final. Então vamos prestar atenção, porque o responsório de hoje, ele nos lembra desse tempo, desta ação de Deus com relação ao todo tempo que nos rodeia. Primeira leitura. A primeira leitura está em 1 Tessalonicenses, de 3, 7 a 13. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação pela notícia acerca de vossa fé. Então eles estão falando à comunidade de Tessalônica e falando que estão confortados em meio a toda angústia, tribulação, perseguição,
acerca de vossa fé. Então, ele fala para uma comunidade que está sendo perseguida. Mas o que gera no coração dos apóstolos é uma alegria, um conforto, porque eles sabem que aquela comunidade está sendo perseguida, sofre angústia e tribulações, eles também sofrem angústias, tribulações, perseguições, mas sabe que tudo isso é pela causa do Evangelho, para que corações sejam resgatados para o Senhor. Agora, sentimos-nos reviver, porque vós estáis firmes no Senhor. Então, todo esse sofrimento gera vida para a igreja de Tessalônica e gera vida para os apóstolos. Como podemos agradecer a Deus por toda a alegria que nos invade diante de nosso Deus por causa de vós? Noite e dia rezamos infusivamente para vos rever e completar o que ainda falta na nossa fé. Então, esse exemplo aqui no versículo 10, noite e dia rezamos efusivamente para os rever e completar o que ainda falta em vossa fé, é o que deve fazer toda a liderança da igreja, desde o bispo, desde do papa, bispo, padre, né, os diáconos e toda a comunidade clerical, aos religiosos, os leigos, que Deus convoca na sua vida secular para estar à frente e coordenando uma pastoral, um movimento, um serviço. Então, o que devemos fazer? Estarmos rezando efusivamente diante do Santíssimo, para completar ainda o que falta na fé, para resgatar almas para o Senhor. Então, todo esse movimento da igreja para a conversão de almas necessita de uma intercessão continuada para que tenhamos êxito ao anunciar Jesus, assim como o São Raimundo Nonato, que foi o santo de hoje. Que o próprio Deus e o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus, dirijam os nossos passos até vós. Que interessante, né? Às vezes nós queremos fazer um encontro de adolescente, encontro de jovens, encontro de casais em Cristo, mas é o Pai, o nosso Senhor Jesus, que dirige os nossos passos até esse grupo de pessoas, esse grupo de almas, para que possamos falar e resgatar almas no sentido global do Senhor, no sentido da igreja, na vigilância do que nós estamos fazendo para Cristo. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito e os olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda do Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então ele está falando aqui do último dia, do julgamento final, que devemos então preparar a Santa Igreja, revestir a Santa Igreja de poder, graça, né, e fé para sustentar o Senhor que vem, para que no dia da vinda do Senhor, no julgamento final, a igreja possa louvar a Deus, bendizer o Senhor e com Jesus viver eternamente na glória de Deus. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ao Evangelho. O Evangelho está em Mateus, capítulo 24, de 42 a 51. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Então, toda a igreja deve ficar atenta, porque nós não sabemos quando virá o Senhor. Nem o próprio Jesus, enquanto esteve no nosso meio, soube dessa data. Não lhe foi revelado. Assim ele falou: essa data pertence a meu Pai. Agora, em glória, é lógico, o Senhor sabe. Mas essa data, nenhum homem tem competência, ninguém em nome da igreja pode falar que Jesus voltará em 2036, 2040, 2050. Não pode. A única coisa que nós conseguimos detectar é que as profecias se cumprem diariamente, uma após a outra. Então, tudo aquilo que Isaías falava sobre o fim dos tempos, Jeremias, Daniel e ao próprio apóstolo João no Apocalipse, nós estamos vendo se cumprindo uma por uma. O mundo está dando sinais da iminente volta de Jesus. Mas quando isso vai acontecer? Nós não sabemos. Compreendei bem isso, fala o Evangelho de hoje.
É o próprio Cristo Jesus que está falando. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficais preparados, porque na hora em que o menos pensais, o Filho do Homem virá. Então não vai haver muita mensagem não, né? Quando Jesus voltar, esse que é o problema. Muitos vão falar, meu Deus, era verdade. A Bíblia era verdade. Tudo isso era verdade. E agora? Por quê? Na presença de Jesus glorioso, nós vamos ter um fragmento, mesmo quem não morreu ainda, os que morreram serão ressuscitados. E na ressurreição já verão a presença de Deus e o Cristo no Espírito. Eles já vão entender a amplitude, né? Hoje nós temos a limitação da carne que não nos deixa compreender a verdade. A verdade está limitada pela compreensão humana, pela alma. Então, nós não temos o conceito de razão para entendermos a amplitude do que é Deus. Isso é a limitação da carne. Mas, quando nós formos ressuscitados, no último dia, nós não teremos esse limite da carne, né? Então, estar diante em espírito com o Senhor, isso pode nos condenar eternamente ou nos salvar eternamente. E as pessoas que estarão vivas aqui também terão esse fragmento de amplitude de conhecimento pelo Espírito. Aí vão falar, meu Deus, tudo isso era verdade. Mas só que as decisões já foram tomadas. Agora, resta entender que aqueles que aceitaram a proposta de Deus viverão eternamente com Deus, e os que não aceitaram a proposta de Deus viverão eternamente na ausência de Deus. E o que existe na ausência de Deus? Perseguição, morte, sofrimento, tudo isso que acontece no mundo presente. Como é que uma pessoa sai de casa armada para botar a arma na cabeça da pessoa, uma faca no pescoço da outra e subtrair do caixa de uma padaria, de uma loja, ou fazer um furto num carro? Como é que uma pessoa sai de casa determinada a fazer ao mal ao outro? Isso chama-se ausência de Deus. E viver no mundo sem moral divino, sem Deus, significa muito sofrimento, sofrimento de tudo quanto é forma. E outra coisa, um mundo sem conhecimento, sem habilidade científica, sem nada. É como viver um bicho comendo outro, entendeu? Não tem, porque não se iluda todo esse conhecimento da humanidade, do homem, que faz o carro, que faz as máquinas, televisão, computador e tudo mais. Isso é espírito divino. Tirando isso do homem, como viver eternamente sem a presença de Deus? Vamos apenas imaginar aqui como seria uma vida humana sem Deus. Não tem computador, não tem celular, não tem carro, não tem ar-condicionado, não tem nada, 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 nada. Porque o homem sem inteligência é incapaz de fazer nada. Um jacaré não consegue construir um navio, um elefante não consegue construir um rádio, um celular, nada. Então você está fazendo a opção de viver sem Deus, você está fazendo a opção de viver a sua vida natural, como bicho, como gafanhoto, como cobra, como lagarto, serpente, um bicho qualquer, que também vai ser o homem e a mulher sem Deus. É uma decisão extremamente errada, chega a ser infantil imaginar que você pode viver um segundo sem Deus nesse mundo. Aí, voltando ao texto do Evangelho, no versículo 45, ele fala assim: qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsáveis pelos demais empregados para lhe dar alimento na hora certa? Somos nós. Você que é pai, você que é mãe, você tem a responsabilidade de educar os seus filhos. Os sacerdotes, os leigos na igreja, todos nós temos responsabilidade diante de Deus para organizar a igreja, seja ela igreja clerical, seja ela igreja doméstica, para que preparar para que o Senhor venha. Feliz o empregado, feliz o pai e a mãe, o padre, os leigos, cujo Senhor encontrar agindo assim quando ele voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens, a glória com Deus. Mas aquele empregado mau, ao pensar, meu senhor está demorando, já passaram 2023 anos, já falei que não é nada esse tempo, né? E começar a bater nos companheiros e comer e beber com os bêbados, então o senhor
desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Deus não é homem para mentir. Esta palavra saiu da boca de Jesus. Se você é cristão, por exemplo, não praticante, você já é um sério candidato a ser partido ao meio e também viver no vale de lágrimas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então há tempo ainda de se converter ao Senhor Jesus. É tempo ainda de abandonar as suas péssimas práticas e seguir os mandamentos do Senhor. Arrependei-vos, convertei-vos, o Evangelho, porque o Senhor Jesus vem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Rogamos a Deus, pela intercessão de São Raimundo Nonato, para que ele, sendo padroeiro das parturientes, das parteiras e dos obstetras, para que, sob sua intercessão, filhos sejam gerados para o Senhor. Saciai-nos na manhã com o vosso amor, Senhor. Tudo isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. O nosso desejo é que muitas almas se convertam ao Senhor. Faça a sua parte, multiplique nas suas redes sociais esta pregação e seja membro também desse grupo tão grande de profetas do Senhor. Olha para trás e veja seus pés, seus belos pés, suas pegadas lindas, que são protegidas por Deus, pois são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.